Graças, paz, irmãos, bom dia. Com muita alegria estamos dando início a mais uma Escola Bíblica Dominical. Nesse momento eu convido a igreja para que nos elevemos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia de Tua presença. Te agradecemos porque por mais um domingo, Senhor, a Tua graça se fez presente em nossas vidas, a Tua misericórdia, e o Senhor nos concedeu a honra, ó Pai, de nos dirigirmos a Ti, de nos dirigirmos em oração, de nós podermos, Senhor, abrir mais uma vez a Tua Palavra para entendermos mais daquilo que Tu queres para as nossas vidas. Que nesta manhã nossos corações possam estar abertos, que nessa manhã que o pastor for pregar, ó Pai, que o pastor for, na verdade, nos exortar, seja, ó Pai, semeado em nosso coração e que essa doutrina ela não venha, ó Pai, se apartar dele. Que a cada dia a nossa vida diária, a nossa vida prática, seja uma vida de glória ao Teu nome, que a cada dia venhamos cultivar uma vida de devocional, uma vida de oração, uma vida em comunhão com os nossos irmãos, ó Pai. Olha, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso país, nesse momento difícil que estamos passando, que nesse momento, ó Pai, venhamos a refletir sobre os nossos erros e que, acima de tudo, ó Pai, venhamos ter um arrependimento sincero dos nossos pecados e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Nesse momento eu convido a igreja para abrir suas Bíblias no livro de Salmos 130. Salmo, capítulo 130. Vamos lê-lo inteiro. E assim diz: Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na Sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Que venhamos de fato, nesse momento que nosso país está passando, apesar das dificuldades, pôr as nossas esperanças no Senhor, porque sabemos que a palavra final sempre advém dele. Nesse momento, o grupo de louvor está com a oportunidade para entoar alguns cantos com a igreja e em seguida o pastor Lincoln estará trazendo a doutrina nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia aos irmãos, que possamos ter um bom dia, um bom início de semana, que Deus nos abençoe. E nós vamos louvar ao Senhor com o hino 65, Grandioso és Tu. Vamos cantar as maravilhas e as grandezas do Senhor nessa manhã. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, e a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que Tu plantasse cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no Teu Filho afirmo a minha fé. Então minha
alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cantemos ao Senhor mais esse cântico de louvor e adoração ao Senhor. Tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, quão formoso universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Senhor Jesus, nos purifica de todo o pecado. É a graça do Senhor manifestada às nações. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Cruz, Senhor. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Para te adorar. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somos livres. Erga a sua voz. Que a neve
mais alvo que a neve serei. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. O Cristo bendito, o Filho do Deus vivo, vencedor, poderoso, o grande Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, qual recebeu dele as chaves do reino dos céus para avançar na força do Espírito. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, separando para si um povo santo, sem mácula nem ruga, sua igreja gloriosa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. O Cristo bendito, o Filho do Deus vivo, vencedor, poderoso, o grande Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, qual recebeu dele as chaves do reino dos céus para avançar na força do Espírito. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, separando para si um povo santo, sem mácula nem ruga, sua igreja gloriosa. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, separando para si um povo santo, sem mácula nem ruga, sua igreja gloriosa. Sua igreja gloriosa. Graça e paz, irmãos, bom dia. Nós nos alegramos no Senhor por mais um dia que Ele nos dá na sua presença. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Louvamos a Deus porque essa semana tivemos mais um culto de oração presencial. No culto de oração tivemos a ceia. Depois do culto de oração tivemos a assembleia extraordinária para a prestação de contas para a igreja. Tem sido uma bênção estar com os irmãos e a gente vê gradativamente
dentro das limitações, as coisas voltarem ao normal. Essa semana nós tivemos boas notícias, né? O pastor Paulo, graças a Deus, ele se recupera bem, está dentro do esperado. Não nos esqueçamos de orar pelo pastor Paulo e também por sua família. Também a mãe da nossa irmã Rosângela se recupera direitinho da sua cirurgia. Peço que os irmãos orem pelo nosso irmão Jonas. O irmão Jonas tem sentido umas dores decorrentes da sua situação e no próximo dia 3 ele está indo para o médico para fazer uma reavaliação. Então oremos por ele, pela irmã Luísa, pela situação deles. Continuemos a orar pelos nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos idosos. Que a graça do Senhor seja sobre cada um. Eu estou gravando hoje, quinta-feira, dia 30. Hoje, a nossa irmã Nilva está se submetendo a 2 angioplastias. Então, a igreja tem orado por ela e nós oramos a Deus para que o Senhor vá diante dessa cirurgia e faça a sua vontade na vida da nossa amada irmã. Que Deus possa abençoar a sua família também. Queridos, no próximo dia 16 de agosto, dia 16 é um domingo, nós teremos o nosso primeiro culto público, né, o culto do domingo, 19 horas, depois dessa reabertura. Então se organiza, se você pode participar, se você não está naqueles critérios estabelecidos pelo governo do estado, você pode participar, então vem conosco, de máscara e com aqueles cuidados que já têm sido divulgados. Então, se Deus permitir, dia 16 de agosto, nós teremos o nosso culto, né, aqui no templo e vai ser transmitido ao vivo. Aqueles que não puderem vir participarão do culto por meio virtual, ok? Nós continuamos meditando na temática vida cristã. Hoje a gente vai refletir um pouquinho no tema por que é que nós buscamos a Deus, o que é buscar a Deus, e eu espero que mais uma vez a reflexão ela possa servir para a nossa vida, para a gente aplicar melhor na nossa caminhada com o Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade, te agradecemos pela Tua fidelidade, te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, que Tu possas nos ajudar a andarmos no caminho que devemos andar, que Tu, Senhor, vás adiante da cirurgia da Tua filha Nilva, que Tu estejas no controle de todas as coisas, Senhor, que ela possa descansar em Ti e que Tu possas ajudar também sua família. Visita o nosso irmão Jonas, ajuda ele também na sua luta, ajuda a irmã Luísa, também visita o nosso irmão Jurandir, a irmã Zélia, o diácono Onésimo, a irmã Marisa, a irmã Marieta, a irmã Marluce, as irmãs Lindalva. Consola e conforta, Senhor, a irmã Lindalva, ela que perdeu uma pessoa de sua família, um de seus filhos. Conforta e consola a sua família, Senhor. Que Tu continue, Senhor, a abençoar o nosso irmão Maranhão, a irmã Ivanise, que a Tua bondade seja sobre todos aqueles, Senhor, que têm tido também dificuldades por conta da sua situação financeira. Que a Tua bondade vá sobre cada lar e que Tu possas, Senhor, trazer o pão de cada dia para o Teu povo. Que a Tua palavra nos fale ao coração mais uma vez e que Tu sejas glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se eu perguntasse para você, por que é que você busca a Deus? Qual resposta você me daria? Se eu perguntasse para você, por que é que você busca a Deus? Por que é que nós, cristãos, buscamos a Deus? Qual resposta você daria? A gente entende que para nós cristãos termos um conhecimento verdadeiro de Deus, um conhecimento melhor acerca dele próprio, nós precisamos caminhar a caminhada que está proposta na sua própria revelação, nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Por mais que a criação
ela possa nos informar e nos fazer pensar sobre os atributos de Deus, o ser de Deus, é por meio da sua própria palavra que nós, então, entendemos melhor quem é Deus e o que Ele espera de nós. Então, é inevitável, quando a gente fala de buscar Deus, pensar também nas Escrituras. Sabe por quê? Porque buscar ao Deus que nós cremos parte do princípio de que o próprio Deus se revela a nós. Sem a autorrevelação de Deus, sem Deus ter decidido se revelar a nós, era impossível para nós, seres humanos caídos, debaixo do pecado, encontrarmos a Deus da forma correta. Quando nós falamos sobre buscar a Deus, para nós, quando você escutar isso, eu busco a Deus, isso revela um privilégio. Nós buscamos a Deus, porque um dia Ele decidiu se revelar a nós, por meio da sua palavra, por meio do seu Filho Jesus. E quando Deus se revelou a nós, a nossa vida mudou. Então, como nós cremos num Deus vivo, num Deus pessoal, não numa entidade, não numa força, não numa energia, não num conceito, quando nós falamos de busca a Deus, não existe busca sem um relacionamento. Todos os dias nós buscamos nos relacionar com Deus, a partir da sua própria revelação. A partir da sua própria revelação. Buscar a Deus é um privilégio, porque a busca, ela pressupõe que Deus ele já se revelou a nós. E essa revelação transformou a nossa vida, mudou o nosso coração. Como diz na sua palavra, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Então, quando nós falamos buscar a Deus deve trazer essa reflexão para nós de privilégio. Nós só buscamos a Deus porque Ele se revelou a nós. Nós entendemos quem Deus é, quem nós somos. Nós entendemos o sacrifício de Cristo. Nós nos rendemos a Jesus e recebemos, pela graça de Deus, novidade de vida. E esse Deus que se mostra, Ele chamou a cada um dos seus para um relacionamento pessoal com Ele. Para um relacionamento pessoal com Ele. E isso é interessante porque lá no Antigo Testamento, no livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, a gente tem o seguinte: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O profeta então instiga o povo a buscar o Senhor, a buscar conhecer a Deus, porque ele entende que existia um relacionamento entre o Deus de Israel e o povo de Israel. Se o povo buscar, Deus vai se fazer achado por ele. Assim é conosco. Nós fomos chamados para uma vida de busca a Deus. A caminhada cristã, aquilo que nós vivemos todos os dias, aquilo que nós vivemos no dia do Senhor, é uma busca pelo Senhor. Nós, na sua palavra, buscamos entendê-lo, buscamos discernir a sua voz, buscamos entender a sua vontade, porque entendemos que essa vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Nós buscamos a Deus porque o amamos, porque temos o desejo
de conhecê-lo mais, melhor e de aprendermos o que ele espera de nós, para que a partir da nossa própria vida o seu nome seja engrandecido. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui para você nessa manhã é que nós buscamos conhecer o Senhor somente se ele se revelar a nós. É impossível para o ser humano natural, caído, vivendo nos seus delitos e pecados, ter o conhecimento verdadeiro de Deus, buscar a Deus da forma correta. Nós buscamos a Deus porque Deus um dia se revelou a nós. Um dia a palavra de Deus fez sentido para nós. Um dia nós olhamos para a criação e de fato entendemos que a criação manifesta os atributos de Deus, o seu poder, a sua sabedoria, a sua soberania, a sua grandeza. Nós buscamos conhecer o Senhor porque ele se revela a nós. Vá lá em Mateus capítulo 11, verso 27. Mateus capítulo 11, verso 27. Diz assim a palavra do Senhor: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Jesus aqui nesse texto diz que nós só conhecemos ao Pai e ao Filho porque Deus decidiu se revelar a nós. O conhecimento de Deus, para que comece essa busca. Por que é que nós buscamos a Deus? Porque Deus se revelou a nós. E é impossível, uma vez que nós recebemos a revelação de Deus, a gente permanecer da mesma forma, a gente permanecer indiferente a esse conhecimento, ao conhecimento dessa revelação. Saber quem Deus é muda a nossa vida. Saber quem Deus é muda a nossa caminhada. Conhecer ao Deus Todo-Poderoso leva-nos a uma busca, a busca de um relacionamento sincero, verdadeiro, por meio da nossa vida. Tudo passa então a girar a partir do próprio Deus. O conhecimento de Deus sempre surge por sua iniciativa. Se dá por meio da sua palavra. Um dia, Deus se revelou a nós por meio da sua palavra. Um dia, Deus fez sentido para nós. O sacrifício de Cristo fez sentido para nós. O Cristo revelado fez sentido para nós. Nós não descobrimos o conhecimento de Deus, mas nós o recebemos. A gente não estava andando na rua e um dia a gente olhou assim para o lado, eita, olha Deus. Não, Deus decidiu se revelar a nós. Nós recebemos de Deus. No Antigo Testamento, num texto bastante conhecido, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 3, a gente tem o seguinte: E ele disse, vá e deite-se, se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Quando Deus decide se revelar a Samuel, Samuel então, ele escuta a voz de Deus, ele entende o que Deus está dizendo. E toda a vida subsequente de Samuel é mudada por conta daquele encontro, do conhecimento adquirido a partir da revelação de Deus. O escutar de Samuel não é um ato passivo. Samuel ele não escutou lá parado. O escutar é um ato de dependência. Fala, Senhor, que teu servo escuta.
Então, quando nós buscamos a Deus, o buscar a Deus é feito a partir não de uma vida passiva, mas de uma dependência ativa. Nós nos curvamos diante do Senhor e nos curvamos diante da sua palavra, pois a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. Vá lá em Romanos, capítulo 10, verso 14. Romanos, capítulo 10, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Ora, ninguém pode crer em Deus sem antes ouvir e ser ensinado pelo ministério da palavra. Pois, para conhecer a Deus de forma correta, nós conhecemos a Deus a partir da sua própria palavra. Deus decide se revelar a nós por meio da sua palavra. Vá lá em Isaías 50, verso 4. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Então, Isaías, ele vai dizer que conhecemos o que Deus disse de si mesmo a nós. Deus, ele se auto-revela para nós. Aquilo que sabemos de Deus foi revelado pelo próprio Deus, por meio da sua palavra, por meio do seu Filho, e agora nós olhamos a criação com outros olhos e também por meio das coisas criadas. Então há uma relação entre a autorrevelação de Deus e a fé que Ele coloca no nosso coração. É a partir do momento que Deus se revela a nós, que Ele trabalha em nosso coração para que possamos perceber os nossos pecados, confessá-los em arrependimento e crer nele, naquilo que fez seu Filho na cruz, quando Ele morreu e também ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. O segundo ponto que eu gostaria de destacar e trabalhar com os irmãos essa manhã é que nós buscamos conhecer o Senhor por meio do arrependimento humilde. Nenhum arrogante pode conhecer a Deus. Os sábios desse mundo não conhecem a Deus. O conhecimento de Deus não se dá a partir de um ato estritamente intelectual. É claro que quando Deus se revela, Ele se revela a nossa razão, primeiramente, né? Deus se revela a nossa razão e nós entendemos por meio da fé. Não dá para conhecer a Deus com arrogância. Quando Deus se revela a nós, inevitavelmente, nós olhamos para nós e entendemos quem somos, como vemos como estamos sujos e como nós dependemos dele. Então, é impossível conhecer a Deus sem humildade. É impossível conhecer a Deus sem humildade. Quando Deus se revela a nós, nós nos prostramos, nós reconhecemos a sua grandeza. É impossível não se derramar diante de Deus a partir do conhecimento do mesmo. É por isso que o conhecimento de Deus se dá a partir de um arrependimento humilde, né? Nós buscamos conhecer ao Senhor assim, numa vida de humildade. Porque Deus, Ele é Deus, né?
Conhecer a Deus corretamente é temê-lo. Quando Deus se revela a nós, que Ele abre o nosso discernimento e nós percebemos a sua grandeza, entendemos quem Ele é, nós nos prostramos debaixo da sua autoridade, reconhecendo o seu poder, a sua sabedoria, a sua grandeza, a sua justiça, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Vai lá no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 2, verso 5. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. No verso 4, o escritor de Provérbios diz: se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor. Quer dizer que quando Deus se revela a nós, porque buscar sabedoria em Provérbios é buscar o próprio Deus, a consequência é o temor que é gerado no coração de quem busca. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. É impossível a gente se achegar a Deus de forma arrogante, porque o conhecimento de Deus nos coloca no nosso lugar. O conhecimento de Deus traz temor ao nosso coração, reverência. Nós passamos a admirá-lo, a honrá-lo, reconhecendo a sua própria grandeza. Temer a Deus nos obriga a nos afastarmos do pecado e de tudo aquilo que está próximo do pecado. Jó vai dizer que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor e afastar-se do mal é o entendimento, lá em Jó 28:28. Então, qual é a consequência de Deus se revelar a nós? Nós passamos a odiar, a ter aversão ao pecado, porque nós entendemos que o pecado é uma afronta à santidade de Deus. O pecado é transgressão à lei moral estabelecida por Deus. Por isso, que quem diz que busca a Deus e não faz de forma humilde, tem alguma coisa errada. Quando a gente canta aquela música, eu te busco, te procuro, ó Deus, isso quer dizer o quê? Que todos os dias eu me esforço para manter um relacionamento com Deus. Todos os dias eu procuro conhecê-lo por meio da sua revelação. E todos os dias, tendo conhecimento da sua vontade, eu me prostro. Eu reconheço a sua grandeza. Eu entendo o que é o pecado, aquilo que me afasta de Deus. E tento viver uma vida santa, separada de tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, que me afasta de Deus, porque temer a Deus é honrá-lo, temer a Deus é apartar-se do mal, buscar a Deus é viver uma vida de santidade, em santificação. Vai lá em Deuteronômio, capítulo 10, verso 12. Deuteronômio, capítulo 10, verso 12. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deus estava se revelando ao povo. O que é que ele espera do povo? Agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede? Que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que
sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quem busca a Deus vive dessa forma. É uma busca diária. É uma busca incessante. É por isso que é difícil buscar a Deus. Porque quando a gente busca a Deus, nós temos que abrir mão de várias coisas que o mundo diz para nós que são boas, agradáveis, mas que não condizem com a realidade de quem teme a Deus. É por isso que muitos dizem que buscam, mas não honram a Deus com a sua vida, porque buscar a Deus é honrá-lo no dia a dia, é corresponder à revelação, é viver em santificação. Não há possibilidade de buscar ao Senhor sem o temor a Deus, e o temor a Deus nos faz rejeitar o pecado, afastar-se do pecado. É por isso que muitos se perdem no meio do caminho. Porque os prazeres dessa vida, os prazeres desse mundo, tiram a pessoa do caminho correto. É por isso que muitas vezes nós vamos estar à roda das pessoas e não vamos conseguir conversar com elas, porque as experiências que elas têm longe de Deus são diferentes das experiências que nós temos com Deus. Os prazeres que alegram seus corações são diferentes dos prazeres que alegram o nosso próprio coração. Deus deve ser buscado em humildade. Não dá para ser de outra forma. Não podemos conhecer a Deus em sua santidade sem nos conhecermos em nossa pecaminosidade e necessidade. Quando nós entendemos quem Deus é, nós entendemos quem nós somos. E nós dizemos, como disse Isaías, ai de mim, que sou pecador, ai de mim, que vivo junto de um povo de impuros lábios. Deus se revela a Isaías em sua glória. Qual é a resposta de Isaías à revelação de Deus? Arrogância? Manda mais, papai, manda mais. Não, irmão. Ele se prostra. Ele reconhece o seu pecado. Ele diz, rapaz, como é que pode? O Deus Santo está na minha presença. Ele é justo em fulminar-me nesse momento, porque eu conheço os meus pecados. Eu vivo no meio de um povo pecador. Ai de mim! E o Deus justo, que também é o Deus da graça, purifica Isaías e o capacita para andar humildemente na sua presença. Amém, irmão? Terceiro ponto que eu gostaria de meditar com os irmãos essa manhã é que quando nós dizemos que buscamos a Deus, quando nós dizemos que buscamos conhecer o Senhor, isso só pode ser feito por meio da fé centrada em Cristo Jesus. Não há outra forma de conhecer a Deus verdadeiramente, se não for por meio da fé em Cristo Jesus. Cristo é o meio pelo qual Deus escolheu se revelar a nós. Quem vê o Filho, vê o Pai, como disse Jesus. Não podemos chegar até Deus sem ser pela pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vá lá para a carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 13. Mas, agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Nós estávamos longe,
nós não enxergávamos Deus, mas Deus se revelou a nós por meio de Cristo. É por meio dele que nós nos achegamos a Deus. Vai lá em João, capítulo 14, verso 6. João 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A única forma de chegar a Deus é por meio de Jesus Cristo. O mundo está ensinando que não existe verdade absoluta, que todos os caminhos, ou todas as religiões, ou todos os amores chegam a Deus. Mas a palavra de Deus diz que é por meio do Filho que chegamos a Deus. E o Filho diz que ele é a porta estreita. O Filho fala de pecado. O Filho fala de arrependimento. O Filho fala de uma busca humilde. O Filho fala de santificação. Sem o Filho, nós não temos o Pai. Sem o Filho, nós não temos paz com Deus. Sem o Filho, nós não temos a revelação de Deus. Vai lá em João, capítulo 1. Ainda no Evangelho de João. Vai para o capítulo 1. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Quem foi que revelou Deus para nós? Jesus. É por meio de Jesus que nós temos acesso a Deus, o conhecimento do Altíssimo. O que é que diz lá no capítulo 14 ainda do Evangelho de João? Verso 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Nós enxergamos o Pai a partir do Filho, daquilo que foi revelado por Jesus. Volta lá para o capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 1 do Evangelho de João, verso 14 agora. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vai também em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós buscamos a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E se nós dizemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, a nossa vida tem que corresponder a essa afirmação. Se lembram que a gente estudou domingo passado em Tiago? Vocês se lembram disso? A fé sem obras é morta. As obras são evidências da nossa salvação. O quarto ponto, caminhando para o fim, que eu gostaria de meditar com os irmãos essa manhã, é que nós procuramos conhecer a Deus por meio de um desejo santo. Se você procura conhecer a Deus por meio de uma vida pecaminosa, de uma vida toda troncha, tem alguma coisa errada. Só há um meio da gente buscar e procurar conhecer a Deus, por meio de uma vida santa. Se nós entendemos quem Deus é, nós sabemos a forma como devemos buscá-lo. Qual é a forma como nós devemos buscá-lo? É uma forma diferenciada que está revelada na sua palavra, através de uma vida limpa, santa, condizente
com a vontade de Deus revelada na sua própria palavra. Irmãos queridos, nós desonramos a Deus se tratarmos o conhecimento de Deus de forma banal. Dizer que ama a Deus, que busca a Deus, mas vive uma vida distante daquilo que é ensinada, instruída na palavra, isso é banalizar o conhecimento de Deus. Quando nós buscamos a Deus, nós o fazemos da maneira requerida por Ele. Por que é que a gente não pode fazer o culto de qualquer jeito? Ali, quando temos o culto público, o seu povo está buscando o seu Deus. O culto tem que ser feito dentro dos padrões estabelecidos pelo próprio Deus, senão ele não aceita, senão ele não recebe, senão a gente não o encontra. Nós não podemos fazer o culto à nossa imagem e semelhança, dentro das nossas expectativas do que é bom, alegre e justo. O próprio Deus revelou para nós como ele quer ser honrado, adorado, glorificado, como deve ser feito o seu próprio culto. E visto que a nossa vida é um culto racional, um culto que glorifica a Deus, então não dá para viver de forma banal. Quando eu digo que procuro a Deus, que busco a Deus, é por meio do caminho da santificação. É por meio do caminho da santificação. Vai lá para Êxodo. Êxodo 33, verso 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Moisés fez um pedido ousado para Deus. Moisés estava buscando Deus, mas a vida de Moisés correspondia à sua busca, ao seu anseio. Não foi de qualquer forma. É um desejo santo. É uma vida dedicada, decidida diante de Deus. É claro que apesar de estarmos libertos do pecado, mas nós lutamos contra o nosso pecado. Inevitavelmente nós iremos pecar. Mas a Bíblia diz que nós não devemos permanecer no pecado. Uma vez percebido que cometemos pecado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vai lá em Deuteronômio, capítulo 10, verso 20. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Apegue-se a Deus, sirva a Deus, ande como Deus quer. Lá no capítulo 11, verso 22 de Deuteronômio: se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhe mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Andar diante de Deus, amando a Deus, requer de nós uma conduta diferente das outras nações. O povo de Israel foi chamado para ser um povo exclusivo. A igreja foi chamada para ser um povo exclusivo, que anda debaixo de um desejo santo de conhecer a Deus. Salmo 27, verso 4, o salmista vai dizer assim: Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Qual o desejo de Davi na sua busca a Deus? Contemplar a beleza de Deus, contemplar a sua glória, contemplar a sua santidade. Como é que se faz isso? Com um desejo santo, uma vida que corresponda a essa busca do Deus Santo.
O quinto ponto e último que eu gostaria de meditar com vocês essa manhã é que nós, nessa busca, nessa procura por conhecer a Deus, nós procuremos conhecer a Deus por meio de uma atitude de retidão. Quando buscamos o Deus Santo, tem que ser do jeito que Ele quer, por meio de um desejo santo. E isso quer dizer que nós devemos ter uma vida de retidão. Buscamos a Ele dentro desse relacionamento estabelecido pelo próprio Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10, diz assim: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Somos chamados por Deus para vivermos uma vida reta. Buscar a Deus é buscar a Deus vivendo uma vida reta. Deus nos chamou para praticarmos as boas obras. O conhecimento de Deus por meio da sua revelação leva a cada um de nós à obediência. Obediência. Tiago, vai lá para a carta de Tiago, capítulo 1, verso 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Nós já vimos isso nas exposições de Tiago. Nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Jeremias, livro do profeta Jeremias. Capítulo de número 22, verso 16. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. O que é que Jeremias quer dizer? Que aquele que conhece a Deus vive como ele quer. Se importa também com o órfão e com o necessitado. Primeira carta de João no Novo Testamento, capítulo 2, verso 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Quer ver se uma pessoa conhece a Deus ou não? Olha para a vida dela. Quer ver se uma pessoa teme ou não a Deus? Olha para a vida dela. Olha para os frutos. Não basta dizer. Quer saber se ela conhece? Quer saber se ela está buscando com sinceridade? Olha para a vida dela. Não há outra forma de conhecer a Deus sem ser pelo caminho da obediência, da retidão. Vai lá para o Evangelho de João, capítulo 7, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Vai lá para João capítulo 14, verso 21. João 14, verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E me revelarei a ele. Não há outro caminho sem ser o caminho da obediência. Para a gente fechar,
Salmo 119, verso 67. Salmo 119, verso 67. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Verso 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Não há outro caminho que não seja o caminho da retidão, que não seja o caminho da obediência, quando nós buscamos a Deus. Bem, meus queridos, se nós buscamos a Deus, se nós temos desejo sincero de buscarmos a Deus, não há outra forma de fazê-lo senão essa que foi apresentada. Deus, ele decidiu se revelar a nós. Isso mudou a nossa vida. É um privilégio conhecer a Deus. O conhecimento de Deus nos leva a temê-lo, a amá-lo, a reconhecer a sua grandeza. Não há outra forma de buscá-lo que não seja pela humildade. Buscar a Deus significa viver em santificação, fazer da vida, aquilo que agrada a Deus. Buscar a Deus significa viver uma vida de retidão e não ter apenas um discurso bonito. É viver uma vida de obediência. Isso significa buscar a Deus. É fácil ir para um culto e no culto dizer que ali está buscando a Deus. No culto eu posso buscar a Deus? Com certeza. Mas é na vida que nós buscamos a Deus. É na vida que Deus vai se revelando a nós, por meio da sua graça, através da sua palavra, através do seu Filho, através da revelação na criação. É no dia a dia que nós iremos ser confrontados no nosso amor e no nosso desejo de buscar o Senhor. Se de fato o conhecemos, se de fato nós entendemos quem Deus é, se de fato a revelação de Deus mudou a nossa vida em Cristo Jesus, a nossa vida vai corresponder e a nossa busca vai ser constante, diligente, paciente e incessante no caminho da humildade, da santificação, da retidão e da obediência. A minha oração é que a gente viva assim para a glória do seu nome. Então, quando você disser assim, eu busco a Deus, eu estou buscando a Deus, entenda as implicações disso. Primeiro, isso só é possível porque Deus decidiu se revelar a você. Isso é graça. Isso é graça. Lembre-se, logo mais, 19 horas, culto de louvor e adoração ao Senhor. A gente vai continuar as exposições de Tiago. Nós iremos entrar no capítulo 3, dos versos de 1 a 12, se Deus permitir. Curve sua cabeça. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade, pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a Te buscarmos alegremente, diligentemente, constantemente, para que todos os dias tenhamos o conhecimento de Ti. Nos alegremos diante da Tua própria revelação. Socorre o Teu povo em suas necessidades e que a Tua palavra seja fonte de alegria, de deleite, de prazer, porque ali Tu nos fala também ao coração. Nos abençoa nesse dia e que logo mais estejamos juntos mais uma vez para Te adorar, para Te bendizer e escutar Tua voz por meio da Tua palavra. Assim Te pedimos, gratos. Em nome de Jesus. Amém.